Fala galera, beleza? Bom dia. Eu sou o Adriel Ferreira. Eu tava vindo hoje de manhã pensando, pro trabalho, vindo pro trabalho pensando e que eu nunca parei pra gravar um vídeo falando alguma coisa. Eu sempre gravo tocando ou fazendo algo do tipo e nunca tô falando com vocês. Nunca contei um pouco da minha história, nunca. é, a maioria nem sabe como é que eu me entrei na música, como é que eu comecei a tocar. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje, meio que um vídeo diferente do comum, né? Que eu sempre tô pegando a guitarra ou o violão e tocando. E resolvi fazer um vídeo contando um pouco da minha história. Como é que eu fui introduzido na música, como é que eu comecei a gostar. Então eu lembro exatamente num dia que eu fui numa igreja, eu era da igreja Batista do Parque Acari. Eu cheguei um dia na igreja e não tinha ministério de louvor, o ministério de louvor não estava completo, algo do tipo. Eu devia ter uns 8 anos. E eu lembro que eu vi um rapaz que ele pegou o violão, foi lá na frente, começou puxou o louvor, começou a cantar, ministrar, e eu lembro que o louvor foi uma bênção. E eu achei aquilo ali muito legal. Eu falei assim, caramba, que legal, né? O cara sozinho pegou o violão e resolveu o problema. E a partir daquele dia ali eu me apaixonei pelo instrumento, pelo violão, né? Pelo som, pelo o que eu tinha visto ali naquele dia, né? E eu queria também ter um pouco daquilo. Mas naquele momento ali eu não tinha condições de fazer isso. Então, mas fiquei com esse desejo no coração. Aí passou um tempo, minha família se mudou, fomos para Rocha Miranda e a gente começou a congregar na terceira igreja batista de Rocha Miranda. E lá eu conheci muitos amigos, muitos colegas e conheci muitos músicos. E naquele período eu conheci o Neemias, que veio se tornar meu professor depois. E eu vi ele dando aula para um amigão meu, um excelente músico, que toca super bem, o Marcos Sabino, e eu vi ele dando aula para o Marcos Sabino. Naquele período eu não tinha condições de ter aula, não tinha condições de pagar a aula. Então eu comecei a assistir a aula dele na igreja. Eu ficava vendo que o Neemias passava para o Marcos Sabino, e eu chegava em casa e ficava tentando fazer um violãozinho tonante, bem empenado e velho que meu pai tinha. E ficava tentando fazer aquilo. Com um certo período, meu pai viu que eu estava tentando me empenhar nisso e resolveu tentar pagar minha aula. Começou a pagar minha aula, comecei a fazer minha aula com o Neemias, top professor, pô, se tornou meu amigo. E teve um período que meu pai não aguentou mais pagar a aula. Não era nem que fosse cara, era porque a situação era mais apertada mesmo. Então aí fomos começar aí ele comecei a conversar com a igreja, o Neemias falou comigo, pergunta se a igreja não tem condições de pagar. E naquele momento eu pedi à igreja, a igreja pagou. Conversei com o pastor aí, que é o pastor da igreja, e começaram a investir em mim. Nisso eu devia ter uns 11 anos e eu comecei a ter aula. Nesse período fui passando 12, 13 anos tendo aula, e eu lembro que teve um período que o Neemias falou pra mim, Adriel, beleza? Te passei ali, que eu podia te passar de conhecimento, mas até aqui, eu não consigo te passar mais. E eu fiquei um período grande sem ter aula. Logo depois, eu consegui ter aula lá no Seminário Batista Carioca, com o professor J. Moraes. Fiquei um curto período lá, não foi muito tempo, mas começou a abrir minha mente para outros tipos de música, outros tipos de situações que eu podia também fazer parte. Foi ali também que eu comecei a ver ele tocando guitarra e comecei a me interessar bastante por guitarra, porque um som diferente, um efeito, um detalhe da música diferente. Não era só aquela base igual o violão tal, a harmonia, mas também tinha outros detalhes. Aí eu comecei a abrir minha mente ali. E logo depois desse período, eu indicado por um amigo nosso, meu também, o Bruno Paulino, excelente baixista, excelente violonista também, só que a praia dele é o baixo. E ele me indicou o Pedro Pinto, lá de Cosmorama. Com muito esforço também comecei a sair de Rocha Miranda para Cosmorama para ter aula. Tive aula mais ou menos no período de um ano com ele. Só nesse período eu aprendi muita coisa, vi muita situação diferente e, e eu gostei muito, curti muito esse período. Foi um período muito legal, musicalmente falando, na minha vida.
E voltei pra Rocha Miranda logo depois e fiquei sem aula. Entrei naquele período ali militar e tal, e começou a ficar um pouco mais difícil. E sempre tocando na igreja. Depois que eu casei, eu vim pra Paciência e vim pra Igreja Batista Parque Sueli e faço hoje em dia, passo do Ministério de Louvor de lá. Faço parte do Ministério de Louvor da Igreja Batista do Parque Sueli, em Paciência. E lá eu também toco com excelentes músicos, Alex, Denilson, Daniel, Gabriel, Jean. Galera super top. Só que uma coisa que me fez fazer o canal, de começar a tocar. Eu comecei a ver que às vezes eu procurava uma música no YouTube, alguma coisa assim, e eu via sempre o pessoal fazendo vídeo cortado. Não mostra muito bem o que ele está fazendo. Por isso que os meus vídeos, eu procuro sempre botar ele inteiro. Eu boto ele inteiro, eu tocando do começo ao fim, porque às vezes a pessoa acha que é alguma coisa muito difícil, e na verdade, olhando ali na mão, ali, não fazendo, é bem fácil, bem simples. Pro pessoal que acompanha o canal, vê que eu também não tenho muito costume de editar o vídeo ou tirar as músicas. Às vezes eu simplesmente cismo e pego o instrumento e toco. Então, alguns detalhes eu acabo deixando passar batido e até erros. Às vezes eu erro, em vez de eu ir lá e procurar consertar, eu posto assim mesmo. Eu não quero mostrar que ali no vídeo, a intenção não é mostrar que, pô, ele toca perfeito, ele não erra. Não é esse o meu objetivo. Pelo contrário, meu objetivo é mostrar que todo mundo erra. Mas eu procuro fazer o meu melhor ali. E é o meu sentimento da hora. Na hora que eu sinto ali a vontade de tocar, eu simplesmente pego lá, vou lá e toco. Então, é isso. Eu espero que quem não conhecia um pouco da minha história tá conhecendo agora. Espero que vocês curtam. Quem puder se inscreve aí no canal. E muito obrigado por tudo. Esse canal tá sendo uma fonte muito legal de troca de informação de pessoas que não sabiam que eram músicos. Pessoas vinham me pedir informação. Também como evangélico, chega e me pergunta alguma coisa. E tá sendo uma coisa muito legal. E eu aproveito também e gravo alguns registros de coisas que eu imagino que no futuro eu poderia perder ou algo do tipo, e tô aqui gravando e consigo fazer esse tipo de arquivo. Muito obrigado por tudo, tamo junto, rapaziada.